Oi gente, tudo bem? Tô só passando pra avisar que esse vídeo ele foi gravado no início de janeiro, então tem muito tempo que ele foi gravado e eu tô lançando só agora a pedido de vocês. Tinha algumas pessoas que queriam muito ver qual foi as minhas reações da minha vida fora de série e pra mim também é um vídeo especial. Então é isso, um beijo e curtam o vídeo. Hey galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mariana Ferreira, eu faço conteúdo literário aqui pro YouTube e atualmente eu estou prestes a publicar o meu primeiro livro, O Que Não Desejar de Natal, que é esse livro aqui, mas ele tá com plástico, por isso que ele tá na luz aqui. Então deixa nos comentários se vocês querem saber mais sobre o que não desejar de Natal e como é que foi esse processo. Na verdade, o tema desse vídeo, gente, ele é muito especial pra mim, que é falar sobre minha vida fora de série 5, esse calhamaço, vamos dizer assim, porque é um livro de mais de 600 páginas, e que eu tava muito ansiosa pra começar a ler, porque eu sou muito fã de Minha Vida Fora de Série desde, o quê? Eu tinha uns 13, 14 anos quando eu comecei a ler esse mundo da Paula Pimenta, então assim, eu sou muito apaixonada por essa série de livros. E se você é assim como eu, também é apaixonado e tem muito tempo que você leu, eu fiz um vídeo falando sobre todos os outros volumes que antecedem esse. Vou deixar aqui nos cards pra você. Vai lá depois, curte, comenta, e é isso. Gente, vou confessar pra vocês que esse é um livro que eu tava muito ansiosa pra ler, porque em 2024 eu fiz a leitura de todos os livros da Paula, tanto de Fazendo Meu Filme quanto de Minha Vida Fora de Série, pra poder ler esse livro aqui. E aí, eu tava muito ansiosa pra poder ler ele, que eu nem esperei pra começar a gravar, sabe? Eu estou na página 373, o livro tem 600 e poucas páginas. Como vocês podem ver, já foi bastante coisa, fiz algumas marcações. Eu confesso que eu tava com muita saudade da Priscila e eu tenho muitas considerações pra fazer, mas eu vou deixar a resenha geral pro final do vídeo, porque antes eu quero fazer meio que um vlog de leitura terminando o livro com vocês, porque eu não sei o que esperar desse final. Antes de começar o vídeo, eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo se você já leu os livros da Paula Pimenta, se você gosta, enfim, qual é o seu preferido. E eu tô tentando realmente ler, gente, aos poucos, porque eu tô com pena de acabar o livro. Mas eu sei que muita gente, assim, que pegou o livro, leu em um dia, em horas, assim, mesmo sendo um livro grande, sei. Mas é que eu tô com pena mesmo de acabar, é realmente um momento especial. Então, é isso. Acompanhe o vídeo pra saber mais sobre as minhas reações. Beijo! Que esse livro traz uma coisa muito legal, que são pequenas ligações com Minha Vida Fora de Série 4. Na cena que eu tô, a Samantha e a mãe da Priscila já estão em Nova York para assistir ela participando do espetáculo de Cats. E aí, gente, o que acontece? Isso quer dizer que o Rodrigo está prestes
a ir pro teatro com a Juliet e encontrar a Priscila, né? O mundo deles dois está prestes a se cruzar e eu realmente não faço a menor ideia do que esperar, porque eu sei que a Samantha encontra ele, tentando falar com ela no camarim. Até aí tudo bem, mas eu não sei o que ela faz com essa informação, eu não sei se a Priscila vai descobrir, se ela vai continuar nesse embate de triângulo amoroso que ela se colocou em Nova York. Não sei. E tem pouquíssimas páginas, gente. Falou, né? Tem quase 200 páginas. Mas assim, é pouco pro desenvolvimento que eu tô esperando. Eu tô com muito medo do final desse livro, eu não vou mentir. Então assim, eu tô muito animada pra ler e ver o que vai acontecer. Eu vou ler um pouco aqui com vocês e depois a gente conversa mais. Eu acho que nesse capítulo que eu vou começar a ler agora vai ser o momento dessa peça de teatro que eu me desejo sorte. Eu não sei se eu tô preparada pra isso, gente. Eu não sei se a Priscila vê ele, se ela também fica nessa de tipo, será que eu vi? Será que eu não vi? Enfim, não sei mesmo. Eu tô ansiosa. Mas enfim, eu vou parar de conversar porque eu preciso, né, ler. Fãs de Minha Vida Fora de Série, eu vou ler muito alto aqui pra vocês, porque, sério, meu Deus, que surto! Ai, eu não sei quanto tempo que eu vou demorar pra achar o que eu quero aqui. Abrindo a página. Vou ler aqui a cena do livro em que tem o pobre, né, que é o ponto de vista do Rodrigo. Continuei olhando para ela, achando aquilo muito sério. Será que poderia ser reembolsável? E por que ela precisava me dar um presente que pelo visto tinha um valor tão alto? Eu ficaria feliz com um simples bombom. Vi que ela estava nervosa quando pegou a bolsa. Suas mãos estavam tremendo. Ela tirou de dentro um pequeno envelope e me entregou. Abra, ela disse com um olhar apreensivo. Sem tirar os olhos dela, abri lentamente o envelope. Minha respiração pulou um compasso quando vi do que se tratava. 2 passagens de avião para Nova York. Que bom que é reembolsável, porque eu não preciso aceitar. Falei Antônio, já devolvendo para ela. Aí, conversa vai, conversa vem, ele fala que não vai aceitar e tal. Ela fala, aceita, por favor, e aí ele responde, ok, mas só se em Nova York nossos jantares forem bem mais modestos do que esse aqui. Mesmo sem nunca ter ido à cidade, eu sentia como se já conhecesse Nova York. Ora, a Priscila me fizeram assistir com ela centenas de episódios de Sex and the City, Gossip Girl, Friends, Glee, Snowfield, entre outros. Então eu já sabia que o cenário seria familiar, mas eu não esperava que fosse tanto assim. Parecia que eu estava voltando para casa de tanta intimidade que eu senti. Aqui mostra que ele já está em Nova York. E claramente eles já se encontraram sem saber. E eu vou ler agora pra vocês. Eu não falei que esse vídeo não ia ter spoiler, gente. Vai ter spoiler sim, e é isso. Aqui contextualizando, tá? A Emma tá pensando, né, como é complicado a relação que ela tem com esse cara, que ela tá ficando, até que a mãe dela sussurra a seguinte frase. Olha como aquele garoto se parece com o Rodrigo. Quando eu li isso aqui, eu pensei, Me virei depressa para a direção em que ela estava olhando, e bem nesse momento o garçom apareceu dizendo que a nossa mesa estava pronta. A Sam foi atrás dele e segurei minha mãe por um tempo. Que garoto? Perguntei tentando não parecer muito ansiosa. Ela olhou para o lado e franziu a testa dizendo, acho que já saiu, estava indo embora. Mas não era ele. Parecia ser um pouco mais forte, talvez mais alto também. E estava abraçado com uma garota baixinha. Gente! É a Juliet. Apesar de ter poucas palavras, aqui ela já falou com todas as letras, que era a Juliet. Paula Pimenta, como é que você faz isso comigo, cara? Meu Deus! Vou continuar lendo, gente, mas enfim, eu só queria dividir esse surto com vocês de que eles já se encontraram muito mais rápido do que eu imaginava. Eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo? E o post aqui é o mesmo post, vocês não viram nada provavelmente.
Mas é o mesmo post. O livro começou a ficar muito interessante na página 244, onde as coisas começaram a acontecer interligadas no momento que eu tava esperando desde o momento em que eu comecei a ler. Ou seja, foram 400 páginas para o que eu realmente estava interessada que acontecesse, começasse a acontecer, né? Então, ai, eu tô tão feliz. Ela tá falando que não quer postar nada nas redes sociais, porque ela terminou com o Rodrigo e não queria meio que ele ficasse sabendo sobre ela e tal. Aí a Samantha fala: deixa só o Twitter aberto. Ela falou pegando meu celular na mesa. Tudo bem não querer expor suas fotos, mas agora é uma pessoa pública. Tem que ter pelo menos um lugar para os fãs buscarem informações a seu respeito. Pensa só, vai que alguém gosta muito de você na peça e quer saber sobre os próximos dias em que você vai participar. Meio retulante, concordei. Destranquei meu Twitter e mostrei pra ela que já tinha até publicado meu cronograma de julho. Gente, eu vou ter que parar de ler um pouquinho, porque eu tenho algumas outras coisas pra fazer. Gostei muito desse tempo de leitura com vocês e eu tô tratando esse vídeo como se fosse realmente uma conversa, como se vocês fossem minha rodinha de amigos. Eu leio ele principalmente lembrando da minha época de escola, que eu comentava dos livros da Paula com minhas amigas, sempre que a gente lia. Então, é uma lembrança muito especial. E sim, quando eu gosto de algo, eu fico lendo e surtando desse jeito. Essa sou eu lendo. Mas enfim, depois eu volto. Beijo! Oi, Alvin! Fala oi pro vídeo! Oi, gente! Tudo bem? Finalmente aconteceu o que eu mais estava esperando no livro inteiro, que é a peça da Priscila na Broadway, em que o Rodrigo vai assistir com a Juliet. Foram quase 500 páginas para ver isso acontecer, né? Lembrando que o livro tem 600 e pouquinhas páginas. Eu parei o capítulo na metade porque eu precisava vir conversar com vocês. Eu vou falar aqui enquanto eu vou fazendo tipo uma que fala, porque sim, eu não vou saber falar o dia exato em que a peça aconteceu. Gente, eu tô passando esse hidratante aqui da Nivea, que eu gosto muito. Essa é a peça em que o Rodrigo percebe que a Priscila está em Nova York. Que ele percebe que, na verdade, ele ainda tem ali uns sentimentos por ela, né? E fica muito evidente na narrativa dele. Quando você lê o 4, você sempre fica pensando o que aconteceu. Será que a Priscila viu ele lá na plateia? E já vou deixar antemão aqui que sim, ela viu. Porque ela deu um susto na Juliet e ela fica em dúvida se é ou não o Rodrigo, porque a Juliet ela vai pros braços dele, meio que o rosto dele fica preso ali. Ela não tem a visão total do rosto do Rodrigo. E aí ela fica na dúvida, até porque a mãe dela já tinha falado que tinha um menino muito parecido com o Rodrigo em Nova York com uma garota. Então ela fica assim, muito em dúvida se é ou não ele, sabe? Então ela lembra desse fato e fica com isso na cabeça. Atualização. Eu vou passar agora a base da Mari Maria, mas na verdade eu vou usar como corretivo porque eu só vou passar rapidinho aqui. E aí o que acontece, né? Quando a peça acaba, o Rodrigo ele já percebeu que é a Priscila que tá ali, até porque ele olha no folheto o nome da atriz, que ele acha parecida com a Priscila. E olha só, ele tem uma surpresa e sabe que é de fato a Priscila ali. E o que ele faz? Ele inventa pra Juliet que ele precisa usar o banheiro. E claro que ele vai acabar demorando muito mais do que realmente precisa, porque ele vai encontrar a Priscila, né? Ou pelo menos era o plano inicial dele ali, encontrar a Priscila. O que o Rodrigo não contava é que, a família da Priscila vai estar lá, né? Que é a mãe, a Samantha e o afilhado dela, que é sobrinho, o Rodrigo, que no caso é o Rodrigo sobrinho, né? Porque colocaram o mesmo nome do Rodrigo, ex-namorado da Priscila. Enfim, quando o Rodrigo vai encontrar a Priscila, ele chega no camarim e aí ele percebe que ela tá com uma criança no colo. Ele já fica meio... Quem é essa criança? De quem é? O que tá acontecendo? Uma das atrizes pergunta pra Priscila qual é o nome da criança. Que a criança é muito bonita, que deve parecer bastante com o pai. E ela pergunta qual é o nome do pai da criança. Qual é o nome do pai da criança? Não, qual é o nome da criança? E a Priscila responde Rodrigo. E nisso ele faz uma confusão mental, achando que Rodrigo é o nome do pai, no caso, que ele seria o pai. Na verdade,
não foi isso que aconteceu, né? Ele não é o pai, foi só um grande mal-entendido. E quando ele vai saindo, ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que a Samantha. E, gente, a Samantha já fica assim, né? Que fantasma é esse aqui nessa peça? Ele fica meio desbaratinado. Porque de todas as pessoas que ele poderia encontrar naquela peça, a Samantha é uma das últimas que ele ia querer encontrar de fato, porque ele sabe que a Priscila tem muito afeto e é muito próxima da Samantha. No livro 4, a gente sabe que a Samantha tem uma conversa com o Rodrigo. Ele pede para que a Samantha não fale nada para Priscila, até porque ele não imaginava que ia ver a Priscila ali e não queria também ser visto por ela, ele queria digerir um pouco mais aquilo, tudo que tinha acontecido. Até porque ele tava achando que ele era pai, né, gente? Então, assim, ele não tava muito bem na cabeça na hora. A parte em que eu estou, na verdade, ela já tá no camarim falando no momento, só que no ponto de vista dela, falando pra amiga o nome do sobrinho dela. Então, nesse momento em que eu tô lendo, o Rodrigo tá lá, escutando e vendo ela o que tá acontecendo. Então, eu acho muito legal esse POV, né, esse ponto de vista que tem entre esses dois livros. A Samantha provavelmente já viu o Rodrigo também. E isso é um ponto importante, porque é claro que eu fui pegar um pequeno spoiler ali no livro. E ela contou pro Arthur, por e-mail, que ela encontrou o Rodrigo lá. Mas eu não li o e-mail ainda, tá? Eu deixei pra ler com vocês, pra continuar o capítulo com vocês. Eu fiz essa maquiagem aqui, gente, uma que fala, né, uma coisa um pouquinho diferente, porque eu quero saber também de vocês o que que funciona, o que que vocês querem ver aqui no canal. Até porque a gente tá voltando agora. E por fim eu vou passar esse batom aqui da Bruna Tavares, que não era exatamente o que eu tava procurando, mas esse é ele mesmo porque foi o primeiro que eu achei. Hoje, dia 12 de janeiro, que é quando eu tô gravando esse vídeo nesse exato momento do take, é o aniversário de 5 anos do canal, então eu tô muito feliz de estar aqui gravando com vocês nesse dia tão especial. Não podia estar sendo de outro jeito, né, se não gravando. Então eu gosto muito de falar sobre livros aqui, então é uma coisa que me faz muito bem e que eu desejo continuar nesse 5º ano de canal. Então se você chegou nesse vídeo de paraquedas, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta pra engajar, né? Porque isso é muito importante, porque eu tô voltando pro canal agora. Então se você fizer isso, você vai acabar ajudando muito o canal, no sentido de que o YouTube vai voltar a recomendar, tá? E enfim, eu também preparei pra vocês, além do vlog, né, que eu vou ler um pouco com vocês hoje, eu pretendo pintar um quadrinho do YouTube, né, pra comemorar. Por hora é isso. Eu tenho algumas coisas pra fazer, mas eu vou dar continuidade com o vlog. Pra mim vai passar mais devagar, mas pra vocês vai passar rapidinho. Então, pensei em fazer uma transição, mas esqueci de mostrar o resultado final da maquiagem com claridade, né? Então assim, esse foi o resultado final. Gostaram? Gente, houve um equívoco. Na verdade, a Samantha encontra o Rodrigo na segunda vez que ela vai assistir o musical junto com o Frank, que é quem o Rodrigo vê a Priscila. Sim, eu esperei tanto tempo por esse momento pra ver o que realmente tinha acontecido. Qual foi a reação da Samantha e tudo. Eu simplesmente não sei o que esperar das próximas 200 páginas, mas eu tô muito animada. Isso eu posso deixar com certeza pra vocês. Pausa na leitura, porque agora eu vou pintar o quadrinho que eu falei pra vocês em comemoração aos 5 anos do canal. No passado eu fiz um bolo e a gente cantou parabéns em vídeo, que foi inclusive esse vídeo que vai estar passando aqui nos cards. E agora nós vamos ter outro momento especial, um momento de 5 anos, pintando a telinha. Então continue no vídeo pra ver.
Gente, esse foi o resultado final e eu quero explicar pra vocês a obra. Então aqui é a minha placa de 5 anos de canal, 5 anos de youtuber falando sobre livros, e cada estrelinha dessa representa um ano, né? Então aqui faz parte da nossa jornada do canal. Então é isso, gente, essa pinturinha é muito especial pra mim e eu espero muito que vocês tenham gostado também, porque eu amei. Terminei o livro. Eu tinha planos de gravar enquanto eu estava lendo os últimos capítulos, mas não aconteceu e eu vou explicar o porquê. Faltavam umas 20, 30 páginas, eu acho. Eu sabia que estava bem no finalzinho, eu pensei, vou ler um pouquinho aqui e amanhã eu termino de gravar, né, e tal. Mas o que acontece é que o livro acabou ficando muito interessante e eu simplesmente continuei lendo e lendo e lendo sem parar. E quando eu percebi, já tinha terminado. Vocês podem perceber, inclusive, o ritmo da minha leitura pelas marcações. Percebam que no início do livro teve poucas, mas assim que foi chegando no final, foi ficando muito mais interessante. Eu tenho muitas considerações. Minha Vida Fora de Série 5 é um livro que os leitores que acompanham Minha Vida Fora de Série demoraram muito para ter, desde 2017. E aí, eu ganhei esse livro praticamente um ano atrás, eu ganhei ele de aniversário. Demorei muito de ler porque eu tava com pena de ler e acabar a história, porque eu sabia que provavelmente vai demorar bastante para ser lançado outro. Isso é um ponto importante. Então, o que foi que eu fiz? Eu revisitei todo o universo de Minha Vida Fora de Série fazendo meu filme. Quando eu comecei a ler, me deu um senso de nostalgia muito grande, porque a Priscila já chega em Nova York e a proposta desse livro é explicar como que ela chegou no musical de Cats. Quando a gente tá lendo Minha Vida Fora de Série 4, a gente sabe que a Priscila tá nesse musical porque o Rodrigo vê ela lá, só que a gente não tem muita informação sobre isso. Então, Minha Vida Fora de Série 5, ele vem para esclarecer essas dúvidas. O que foi que aconteceu na vida da Priscila enquanto ela estava separada do Rodrigo? Logo que ela chega em Nova York, ela ainda tá muito pensando nele, ela tem umas recaídas muito grandes, mas até então não chega a ser um problema, porque ela logo fica entretida com toda essa questão de escola de teatro, interpretação, tem várias aulas de canto, de dança, então são coisas que a Priscila já adora. E eu tenho um adendo aqui pra falar pra vocês que, enquanto eu tava lendo, eu adorava muito as partes em que focava em teatro. Tanto que chegava uma parte que começava a falar sobre os garotos para fazer parte da vida da Priscila, já ficava assim, e o teatro, hein? Bora falar de novo do teatro? Mas é porque eu particularmente amo esse universo do teatro, esse universo teatral. Então, esse ponto me pegou muito. A Priscila, ela conhece o Frank, que é um vizinho dela, enquanto ela tá lavando roupa. Eles começam a interagir ali, de cara percebe que ele gosta dela, assim, e a Priscila, ela tá evitando ao máximo relacionamentos, porque ela acabou de sair de um relacionamento traumático e ela simplesmente não quer voltar a se envolver com ninguém por tão cedo. E outra pessoa que também aparece nesse livro, que ela fica de início um pouco retulante de ver, mas depois ela pensa, cara, eu tô solteira, então eu vou lá, que é o Patrick. Pra quem não lembra, o Patrick foi o cara que ela traiu o Rodrigo durante a viagem na Disney. Tem um desenvolvimento entre eles dois também nesse livro, e aí acaba que a Priscila fica nesse triângulo amoroso. Eu sei que esse livro não é mais pra minha faixa etária. Eu tenho muito apego pelos livros de Minha Vida Fora de Série. Eu achei um pouquinho devagar o início. Eu gostei do livro, no geral. Não quer dizer que eu não gostei da história. Eu só achei que tinha algumas coisas desenvolvidas, sendo desenvolvidas de uma maneira muito lenta. Mas é o estilo Paula Pimenta de escrever e eu não julgo por isso. O Stephen King adora detalhamento e mesmo assim as pessoas não julgam ele por isso. O livro passou a ficar muito mais interessante a partir do momento em que a mãe da Priscila e a Samantha vão para Nova York, que já é bem mais pro final do livro, né? Porque a gente acaba vendo de novo o Rodrigo rondando a história de uma maneira que a Priscila não tá vendo como personagem principal, mas ele está lá, a gente sabe que ele está lá. Então isso é bem legal. Uma das histórias que eu achei bem
interessante foi a desse esquilo aqui, porque ela dá o nome do esquilo como Lucky, que é o mesmo nome do gato do Rodrigo lá no Canadá. E eu achei esse paralelo muito interessante, eles pensaram na mesma coisa mesmo sem saber. Minha mente ainda tá sem acreditar que eu terminei de ler, porque, gente, o epílogo vale toda a história. Ela vai pro Canadá. Ela sabe que o Rodrigo tá com a Juliet, mas a Priscila não é uma pessoa que desiste muito fácil das coisas e ela sempre vai atrás do que ela quer. Isso é uma personalidade muito forte dela nesse sentido, a gente vê isso em toda a série de livros. E aí, eu quero muito saber como é que vai ser esse livro 6. Mas o epílogo é o momento em que eles, de fato, se reencontram. Então isso aqui é o momento que todo mundo meio que tava esperando, sabe? Gosto muito do Rodrigo com a Juliet, mas eu acho que esse capítulo que eles tiveram ainda está aberto. E com a visão da Priscila da história, a gente percebe que, sim, eles provavelmente realmente vão ficar juntos. Ah, uma coisa no início do livro que me pegou um pouco, assim, no sentido de, pelo amor de Deus, que repetitivo, foi a amiga da Priscila, né, que ela é colega de quarto. De quarto não, ela é colega de apartamento, que é a Sabrina. A personagem é sensacional. A Sabrina é maravilhosa, mas eu acho que tem momentos aqui que fica meio repetitiva a maneira que ela é colocada. Porque a Sabrina fica enviando mensagens pra Priscila, perguntando onde ela tá, e aí a Priscila nunca respondia, gente. Eu achava que, tipo assim, custava responder uma vez pra menina não ficar no vácuo. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e também me seguir nas redes sociais para ficar de olho nas atualizações sobre o que não desejar de Natal. Também ativa as notificações aqui do canal para não perder nenhum vídeo. E é isso. Comenta aqui esse emoji para saber que você chegou até o final do vídeo. Um beijo e até o próximo!